Todos conhecem a história de Branca de Neve. A bela princesa de pele alva como a neve, que foge da invejosa rainha má e encontra refúgio na casa dos 7 anões. Um dia, ao morder uma maçã envenenada, ela cai em um sono profundo, mas é despertada pelo beijo do príncipe encantado. No fim, a rainha é derrotada e o amor vence. Essa é a versão da Disney. Mas, e se eu te dissesse que a história original não era assim tão mágica? Na versão registrada pelos irmãos Grimm, não há redenção para a rainha. Não há uma queda acidental de um penhasco. Seu castigo é planejado, cruel e impiedoso. No casamento de Branca de Neve, a madrasta é forçada a usar sapatos de ferro em brasa e dançar, até cair morta diante de todos. Um final sombrio para um conto de fadas. Mas por que essa punição tão brutal? O que essa história realmente significava na época em que foi criada? Hoje, você vai conhecer a versão sombria de Branca de Neve, e a verdade que a Disney nunca contou. O conto de Branca de Neve tem raízes profundas na cultura europeia, e sua origem pode ser muito mais antiga do que imaginamos. A versão mais famosa foi registrada pelos irmãos Grimm no século XIX, mas acredita-se que essa história já era contada séculos antes, com variações que passavam de geração em geração. Mas havia um padrão em todas elas: inveja, traição e vingança. Na história dos Grimm, a rainha má descobre que Branca de Neve ainda está viva e planeja matá-la de vez. Ela disfarça-se de velha e a visita 3 vezes. Primeiro, tenta enforcá-la com um espartilho apertado. Depois, coloca um pente envenenado em seus cabelos. E, finalmente, lhe oferece uma maçã envenenada, que a faz desmaiar em um estado semelhante à morte. Branca de Neve é colocada em um caixão de vidro pelos anões, que acreditam que ela está morta. Mas é aqui que as diferenças começam. Na versão dos irmãos Grimm, não há beijo do príncipe. Na verdade, os servos do príncipe estão carregando o caixão quando tropeçam, fazendo com que o pedaço da maçã envenenada se solte da garganta de Branca de Neve. Ela desperta, não por amor, mas por acidente. Um detalhe que muda completamente o significado da história. Agora, chega o momento do castigo da rainha. Quando ela descobre que Branca de Neve ainda está viva e que vai se casar, sua fúria a domina. Movida pelo ódio e pela vaidade, ela decide ir ao casamento da enteada para se vingar. Mas ao chegar lá, encontra uma surpresa macabra. O príncipe e Branca de Neve já a esperavam. Como punição por seus crimes, eles ordenam que ferreiros aqueçam sapatos de ferro até ficarem em brasa e os coloquem nos pés da rainha. Ela é forçada a dançar diante de todos os convidados, enquanto o metal incandescente queima sua carne. Ela se contorce, grita, mas não há escapatória. Ela dança, até cair morta. Mas o que essa história realmente significa? Branca de Neve pode ser muito mais do que um simples conto infantil. Alguns historiadores acreditam que a fábula pode ter sido inspirada em figuras reais, como Margareta von Waldeck, uma nobre alemã do século XVI cuja madrasta a odiava e que morreu envenenada aos 21 anos. Outros dizem que a história representa um antigo rito de passagem, onde a princesa simboliza a juventude e a rainha representa o envelhecimento, uma batalha entre gerações. O castigo da rainha também reflete uma visão brutal da justiça medieval. Naquela época, punições como essa não eram apenas fictícias, dançar até a morte com sapatos em brasa era um método real de execução em algumas partes da Europa. Os irmãos Grimm registravam histórias contadas pelo povo, e muitas delas carregavam resquícios dos costumes e crenças da época. Então, da próxima vez que assistir a Branca de Neve da Disney, lembre-se, a versão original não tinha músicas alegres, nem um final mágico e redentor. Era uma história sombria sobre inveja, sofrimento e vingança. E, no fim, a maldade não era apenas derrotada, era punida de forma cruel. E você? Já conhecia essa versão da história? Acha que a rainha merecia esse destino ou a justiça foi longe demais? Deixe seu comentário e compartilhe essa história com quem ama um bom conto sombrio. Mas cuidado, toda fábula tem um lado obscuro, e algumas verdades são mais macabras do que os contos que ouvimos quando crianças. Nos vemos no próximo vídeo.